Olá, bom dia a todos. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre ventilação mecânica invasiva na síndrome de desconforto respiratório agudo, que é o nome adotado mais recentemente para SARA, a síndrome da angústia respiratória aguda. Considerando que os dois termos são usados até hoje, nós vamos usar o termo SARA durante toda a aula. Aqui nós temos um conceito de ventilação mecânica, que é um método de suporte ventilatório para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica. Ela pode ser invasiva, que é o objetivo da nossa aula, e é feita através de tubo orotraqueal ou pela cânula de traqueostomia, ou ventilação não invasiva. Como todos sabem, a principal função do sistema respiratório é a oxigenação do sangue arterial e a eliminação do gás carbônico nos alvéolos. Isso é um desenho mostrando as trocas gasosas no interior do alvéolo, e esse fenômeno depende, entre outros fatores, do surfactante pulmonar, que a gente vai ver mais à frente. O sistema respiratório é dividido didaticamente em via aérea superior, que vai da narina até a laringe, e a via aérea inferior, que inicia na traqueia e segue pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde ocorre a hematose. Para que o sistema respiratório funcione adequadamente, nós temos os músculos respiratórios principais, o diafragma e os intercostais, porém dezenas de outros músculos podem ser acionados dependendo do esforço respiratório do paciente. A ventilação mecânica, portanto, tem três objetivos principais. O primeiro, claro, é a manutenção da hematose, o segundo é a redução do consumo de oxigênio e o terceiro é a diminuição do trabalho da musculatura respiratória. No caso, a ventilação mecânica daria um certo descanso para o pulmão e para a musculatura respiratória, até que o paciente melhore do quadro clínico que deu origem ao problema respiratório. As duas principais indicações de ventilação mecânica são hipoxemia e insuficiência respiratória, que nós vamos ver nesta aula, mas existem inúmeras outras indicações, como alteração do nível de consciência, como uma forma de proteger as vias aéreas de broncoaspiração, após o retorno de circulação espontânea na parada cardiorrespiratória, obstrução grave de vias aéreas, doenças neuromusculares e necessidade de sedação para procedimento cirúrgico e outros. Esses são os três modos ventilatórios principais: a ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão e a ventilação com suporte pressórico, que é usado no desmame, e nós vamos ver mais à frente. Na ventilação controlada a volume, o volume é pré-programado pelo profissional de 6 a 8 ml por quilo do peso ideal, que nós vamos ver no próximo slide. Os valores fixos são a frequência respiratória, o volume corrente e o fluxo. E a variável é a pressão, e essa inclusive é uma das limitações, porque tem que ter cuidado com a pressão expiratória. A gente deve observar os parâmetros que realmente estão entrando no paciente em tempo real, para ver se a pressão expiratória não está alta. A vantagem dele é que é um bom método no caso de SARA, porque a gente deve manter um volume corrente abaixo de 6 ml por quilo. E essa é a variável que a gente consegue controlar na ventilação controlada a volume. E também pode fazer um bom controle da pressão arterial de gás carbônico. Como foi falado no slide anterior, o cálculo do volume corrente tem que ser sobre o peso ideal do paciente. Como a gente pode observar na foto, o pulmão não aumenta com o aumento do peso corporal. Então, o cálculo do volume corrente deve ser feito pelo peso ideal do paciente. A fórmula é feita com base na altura em centímetros do paciente. Então, a gente já pode observar a fórmula para homens aí, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4, e para mulheres a variável é 45,5 e o restante da fórmula se mantém. Então, dando um exemplo abaixo aqui, a gente observa um homem de 1,71 m, 171 centímetros, né? Então 171 menos 152,4 dá 18,6. Isso multiplicado por 0,91 mais 50 dá um valor de 66,9 quilos. Portanto, um homem de 1,71 m deveria ter o peso de 66,9,
Se a gente multiplicar pelo volume corrente, por exemplo, 6 ml por quilo, a gente vai ter 401 ml de volume corrente, 400 ml de volume corrente. Na ventilação controlada à pressão, a ciclagem é a tempo e, nesse caso, a pressão é pré-programada. A variável agora é o volume corrente. Então a vantagem é que ela limita a pressão aplicada nos alvéolos e tem o melhor recrutamento alveolar. A limitação, o volume corrente não é garantido, com risco de hipoventilação. Então deve ser monitorado para não ultrapassar o volume corrente ideal para cada caso. Isso tem que ser feito em tempo real através do monitor. Finalmente, nós temos a ventilação com suporte pressólico. Ela é usada para desmame do ventilador em adultos e ela é espontânea assistida. Cada ventilação é iniciada pelo paciente e o volume corrente, fluxo e tempo inspiratório podem variar, portanto não são pré-fixados. É um método usado mais para desmame mesmo. Ajustes iniciais do ventilador mecânico. Então o profissional que vai programar o aparelho, ele escolhe o modo ventilatório, que pode ser controlado a volume ou a pressão, e ele vai estabelecer como primeiro dado no aparelho o volume corrente, que aparece como V-Tidal, na flechinha com o número 1 aqui, como a gente consegue ver na foto do aparelho. Esse volume vai ser de 6 a 8 ml por quilo, habitualmente, e se for a pressão, que aparece como P-Sup, na flechinha, na seta verde, que a gente observa ali, entre o número 1 e o número 3, uma pressão de 12 a 20 centímetros de água. Logo após, ele escolhe a FiO2, que é a fração inspirada de O2. Ela deve iniciar 100% logo após a intubação orotraqueal e depois tentar, ao máximo possível, manter entre 40% e 60%. Depois o profissional escolhe a PIP. Ela já vem pré-programada no aparelho como 5 centímetros, é a chamada de PIP fisiológica, que é a pressão respiratória final da via aérea. Nesse slide a gente observa a mesma tela do slide anterior, e a gente observa aqui embaixo na horizontal os parâmetros programados pelo profissional e na vertical à esquerda os parâmetros em tempo real, isto é, o que está entrando no paciente em tempo real. Continuando os ajustes iniciais do ventilador mecânico, a gente vai ter o próximo item, a frequência respiratória, que a gente vai manter em torno de 12 a 18, que é o habitual em repouso. A relação INS-ES, que habitualmente é de 1 para 2, mas pode ser de 1 para 3 ou até mais, nos casos de asma e DPOC. Ela pode ser 1 para 4, 1 para 6, nesses casos em que há obstrução do fluxo expiratório. Isto é, o ventilador tem que imitar o que está acontecendo com o paciente. Ele tem uma dificuldade de saída de ar, portanto precisa de mais tempo na fase expiratória para o esvaziamento. O próximo item a ser ajustado é o tempo inspiratório, que habitualmente é de 1 a 1,2 segundos. E a sensibilidade, menos 1 centímetro de água, isto é, 1 centímetro abaixo da PIP, ou de 1 a 5 litros por minuto. Lembrando que sensibilidade é a capacidade que o ventilador mecânico tem de perceber que o paciente tem um drive respiratório e fazer uma ventilação mais próxima da espontânea para esse paciente. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, o conceito é um tipo de insuficiência respiratória aguda causada por diversas doenças que levam ao acúmulo de líquido nos alvéolos e hipoxemia. Então, a gente observa que o elemento principal da síndrome é o líquido dentro do alvéolo, que vai causar os sintomas como dispneia progressiva, tosse, hipoxemia e outros. Dentro da fisiopatologia da SARA, tudo começa com a lesão endotelial. A gente vai ver as causas mais adiante dessa lesão endotelial, e essa lesão vai gerar um aumento da permeabilidade na membrana alvéolo-capilar, que vai resultar no transsudato proteico nos alvéolos, portanto líquido, Isso vai reduzir a complacência pulmonar, vai haver falha da hematose,
hipoxemia grave. E caso o quadro não seja interrompido a tempo, isso leva à falência de múltiplos órgãos e tecidos. Portanto, a ventilação mecânica entraria nessa fase no sentido de interromper o processo de hipóxia grave e falência pulmonar para ganhar tempo para que o paciente se recupere. Sobre as causas da SARA, a principal são as pneumonias, tanto viral quanto bacteriana, sepse, broncoaspiração, intoxicações e trauma. Bom, para a gente conseguir dar um diagnóstico de síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente tem que ter os critérios de Berlim, todos eles. O primeiro critério é uma insuficiência respiratória de início recente, portanto, há menos de 7 dias. O segundo critério são infiltrados bilaterais nas bases, no raio-x de tórax ou tomografia, que a gente vai ver no próximo slide. Deve ser excluídos, como causa desses infiltrados, a insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga volêmica, nódulos, derrames, coleções, massas e outros. E uma relação pressão arterial de O2 e FiO2 menor do que 300, caracterizando uma SARA leve, menor do que 200, uma SARA moderada, e menor do que 100, uma SARA grave. Obviamente, os pacientes têm que estar entubados com a PIP maior de 5 centímetros de água. Lembrando que a pressão arterial de O2 normal fica entre 80 e 100 milímetros de mercúrio na gasometria arterial. E a fração inspirada de O2, ela vai de 0,21, que é o ar ambiente, a 100%, que equivale a 1. Essa pressão arterial de O2, que é dada por gasometria, pode ser que nos serviços onde o profissional trabalha não exista o exame. Então a gente pode estimar a pressão arterial de O2 pela saturação periférica de O2, conforme essa tabela abaixo aí. Por exemplo, uma saturação periférica de O2 de 90% no oxímetro equivale a aproximadamente 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial de O2. Agora imagine que o paciente em ventilação mecânica, está em ventilação mecânica com uma fração inspirada de O2 de 50%, 0,5 portanto, e está mantendo uma pressão arterial de O2 de 60%, portanto 90% no oxímetro. Se a gente dividir 60 por 0,5, vai achar o valor de 120, o que equivale a uma SARA moderada, isto é, entre 100 e 200. Isso com uma saturação periférica no oxímetro de 90%. Por quê? Porque a FiO2 está mais do que o dobro do valor que nós respiramos no ar atmosférico, que é de 0,21, ela está em 0,5, quer dizer, 50% de FiO2, e ainda assim o paciente mantém hipoxemia. Por isso é considerado uma SARA moderada. Nesse slide nós temos um raio-x que mostra um infiltrado bilateral com predomínio nas bases e uma tomografia que mostra as imagens típicas em vidro fosco no paciente com SARA. Sobre o quadro clínico, um sinal muito importante é a hipoxemia, como a gente já viu anteriormente, com uma relação PaO2-FiO2 baixa, né? A tosse, obviamente, o paciente vai ter dispneia progressiva, que é o que caracteriza a síndrome do desconforto respiratório agudo. Vai ter líquido, portanto, os estertores pulmonares, que é o transsudato proteico nos alvéolos, e como a gente viu na fisiopatologia da SARA anteriormente, e com a avançada doença, o paciente vai ter cianose. Finalmente, a gente vai falar sobre o tratamento da SARA, que é feito basicamente pela ventilação mecânica com estratégia protetora. A ventilação controlada por volume é o método ideal porque controla a variável mais importante, que é o volume corrente do paciente. Na SARA a gente sabe que existem áreas com transsudato, que tem líquido, e áreas que estão com atelectasias, e essas áreas estão alternadas com áreas normais. Se a gente fizer um alto volume corrente, todo o volume vai para os alvéolos sadios e isso pode gerar um volutrauma. Vale lembrar que, dependendo da experiência do profissional, ele pode usar a ventilação controlada a volume ou a pressão.
A maioria dos artigos recomenda o uso da ventilação a volume, porque ela consegue controlar a variável mais importante da ventilação na SARA, que é o volume corrente baixo, de 4 a 6 ml por quilo. Também se recomenda que nos primeiros 2 a 3 dias seja usado o modo controlado e não o modo assisto controlado, para dar tempo do paciente se recuperar da doença de base que causou a SARA. Manter o volume corrente baixo, entre 4 e 6 ml por quilo do peso ideal, é o que garante menor mortalidade, diminui a mortalidade. No segundo item, a gente tem aqui a fração inspirada de O2 entre 40% e 60%, assim que possível. Em todas as formas de SARA, a gente tem que garantir uma oximetria acima de 92%. A PIP pode iniciar em 8 centímetros de água. A gente deve observar a PIP Table, que a gente vai ver nos próximos slides, que relaciona a PIP com a FiO2. A frequência respiratória tem que ser um pouco mais alta para garantir um volume minuto ideal. Então a gente pode iniciar com 20 até 25 e vai regular pelo volume minuto. Porque o volume corrente é muito baixo. Então, entre 4 e 6 ml por quilo. Então, na SARA, como o volume corrente é baixo, a gente deve manter uma frequência respiratória um pouco mais alta para garantir esse volume minuto, que é de 5 a 6 litros por minuto em média. A relação INS-ES pode ser mantida em 1:2. O tempo inspiratório de 1 a 1,2 segundos. E a pressão de platô deve ser abaixo de 30 para evitar a lesão pulmonar induzida por ventilação, que a gente chama de VILI, que é o barotrauma. Sobre a PIP Table, a gente tem estudos dizendo que se o profissional tenta melhorar a oxigenação só aumentando a fração inspirada de O2, isso aumenta a mortalidade. Então ele deve aumentar também o PIP conforme essas tabelas, a tabela A mostrando a SARA leve e a tabela B mostrando a SARA moderada a grave. Então a gente tem que respeitar essa tabela para diminuir a mortalidade na SARA. Bem, como conclusão, a gente tem que a terapia padronizada para a SARA é o suporte ventilatório, usando a estratégia protetora, que tem baixo volume corrente, 4 a 6 ml por quilo, PIPs levemente mais altas, conforme a PIP Table, uma FiO2 a menor possível para melhor oxigenação, logo que puder tem que se deixar entre 40% e 60% a FiO2, isto é, entre 0,4 e 0,6, e uma pressão platô menor do que 30 para evitar barotrauma. Imagine que a pressão platô se mantém acima de 30, a gente pode diminuir 1 ml por quilo do volume corrente e observar novamente. Lembrando que não pode ser menor do que 4 ml por quilo. O volume corrente habitual para a SARA é de 4 a 6 ml por quilo, mas não pode ser menor do que 4. Então imagine que o paciente está fazendo aí 6 ml por quilo, a gente coloca em 5 ml por quilo e observa se a pressão de platô está abaixo de 30. A hipercapnia permissiva também entra como uma estratégia protetora na ventilação na SARA, isto é, uma pressão arterial de CO2 tolerável até abaixo de 80, desde que o pH se mantenha acima de 7,2. A conclusão número 2 é que o baixo volume corrente é a variável associada à menor mortalidade na SARA. Número 3, a gente tem que nos primeiros 2 a 3 dias de ventilação mecânica, a gente deve usar um modo controlado, por exemplo, ventilação controlada a volume, com o paciente sedado, para dar tempo do paciente se recuperar da doença de base. O item 4 da conclusão diz que a posição prona pode melhorar a relação PaO2-FiO2 nos pacientes graves. É lógico que ela requer uma equipe experiente e outros recursos, normalmente presentes em hospitais de referência. Ela não deve ser usada em casos leves. Uma boa indicação é com uma PaO2-FiO2 menor do que 150, portanto, SARA moderada a grave. Um critério de exclusão é o paciente com instabilidade hemodinâmica grave. O paciente também se recomenda ter um acesso venoso central e uma pressão arterial invasiva.
normalmente presente em instituições de referência, em UTIs de referência. A instituição deve ter placas de gel hidrocolóide, principalmente para face, testa, região auricular, joelhos e ombros, para prevenir as úlceras de pressão. O paciente tem que ser movimentado levemente a cada 2 horas, principalmente a cabeça do paciente tem que ser virada. E respeitar as contraindicações, né? Fratura pélvica de coluna, peritoneostomia, hipertensão intracraniana, arritmias graves, enfim, uma equipe inexperiente, todas são contraindicações para o uso da posição prona. Aqueles que tiverem interesse, eu recomendo ver o artigo Checklist da Prona Segura na Revista Brasileira de Terapia Intensiva de 2017. E o que considera uma boa resposta à posição prona? É considerado uma boa resposta um aumento da relação PaO2-FO2 mais de 20 ou um aumento da PaO2 mais de 10. Muito obrigado a todos e sucesso no tratamento.